Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à 20ª aula do treinamento de Angular. Na aula de hoje, iremos trabalhar com formulários reativos, ou Reactive Forms Model. Bem, o que seriam esses formulários reativos? Vocês lembram do nosso Forms Model, onde a gente pode manipular elementos de formulário? Então, basicamente é a mesma coisa, só que quando utilizamos formulários reativos, nós temos uma gama de funcionalidades extras. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo de um material complementar onde eu explico cada uma das funcionalidades que a gente pode extrair do nosso Reactive Forms Model. Porém, fiquem tranquilos que no decorrer deste treinamento eu vou utilizar boa parte delas. Bora para a prática, pessoal. Estou com o meu Visual Studio Code aberto, terminal, vamos finalizar o nosso servidor, Ctrl C, e em seguida criar o nosso 10º componente, ng-gc componente 10. Enter. Componente criado, podemos utilizar o comando ng espaço S, Enter, minimizar o nosso terminal, abrir o explorador de arquivos, localizem o nosso app.component.html, vamos fazer referência ao nosso componente 10, salvando, vamos com o cursor aqui no erro, Quick Fix, Import, abri o meu app.component.ts, notem que aqui está sendo feita a importação, podemos salvar, fechar as duas abas, e agora a gente localiza a pasta do componente 10 e abre os arquivos TS e HTML. Ocultar o explorador, vou dar um zoom, vamos lá para o arquivo TS. Uma das principais diferenças entre o Forms Model e o nosso Reactive Forms Model é na estrutura para a gente poder trabalhar com os inputs. No nosso Forms Model, a gente cria variáveis normais. Aqui, com o nosso Reactive Forms Model, a gente trabalha com objetos. Então, olha como vai ser a estrutura. Vou criar um objeto chamado formulário igual new form group. Vou clicar aqui no meu group. Importante, verifiquem se lá em cima vocês estão realizando a importação, tá bom? Estando importado o nosso form group, podemos dar continuidade. Abro e fecho parênteses. Dentro do parênteses, eu abro e fecho chaves. E aqui dentro, eu vou criar atributos, que são características desse objeto. E cada atributo ou característica vai ser correspondente a um elemento de formulário. Um input, um select e um text area, por exemplo. Vamos lá, então, criar dois atributos. Pode ser um nome, new, form, control, abro e fecho parênteses, e aqui a gente pode inicializar com vazio, tá bom? Importante, este form control tem que ser importado aqui em cima também. Então, deem uma olhada se juntamente com o form group, o form control esteja sendo referenciado. Descer aqui um pouquinho, bacana, vírgula, cidade, new, form control. Abro e fecho parênteses, e aqui abro e fecho apóstrofos. Só isso, podemos salvar, e agora a gente vai lá para o nosso arquivo HTML do componente 10. Vou apagar o meu parágrafo, utilizar um comando de formulário, e aqui podemos utilizar também o nosso input type text. Vou apagar aqui o name e o ID. Ótimo. Já vou fazer uma cópia. Beleza. O que eu tenho que fazer para poder criar um vínculo entre o formulário e o meu objeto? Inicialmente aqui no nosso form, eu vou abrir e fechar colchetes e utilizar o termo form group. Igual e entre aspas, eu vou referenciar um objeto formulário. Aí vocês vão notar, poxa, Ralph, está com um erro aqui. Realmente, quando a gente vai trabalhar com o form group, nós precisamos fazer uma importação. Então,
lá no nosso arquivo TS, localizem o nosso imports e dentro dos colchetes eu vou fazer referência ao nosso Reactive Forms Model. Vou dar um Enter, tomem cuidado, vejam se lá em cima houve a importação. Havendo essa importação, a gente salva e voltando para o nosso arquivo HTML, notem que o erro sumiu. Então, beleza, o Form Group está ok. E para a gente poder vincular os inputs aos nossos atributos, farei o seguinte. Aqui nós vamos trabalhar com uma nova propriedade chamada Form Control Name. E agora eu posso passar a propriedade nome e abaixo mais um Form Control Name, a propriedade cidade. Simples assim, já estamos vinculando o nosso formulário com um objeto do tipo Form Group. E como a gente pode exibir essas informações? Bem simples, ó. Aqui em cima eu vou trabalhar com 2 parágrafos, então P vezes 2. Faremos aqui uma interpolação de texto. Legal. Vou referenciar o meu formulário .value.nome e abaixo formulário.value.cidade. Como o formulário é um objeto, esse objeto eu tenho que chamar alguma característica dele. Nesse caso, para poder extrair um valor, eu utilizo o comando value. E dentro deste value, nós temos vários atributos. Então, eu tenho que especificar. É o valor de qual atributo? É o nome ou é a cidade? Então, nesse caso, eu chamo o meu objeto formulário. Lá eu digo, olha, eu quero um valor. Beleza, qual o valor? O valor de nome. É dessa maneira. Existem outras opções de exibir o conteúdo de um formulário, no caso do tipo Form Group? Sim, é possível e vamos ver no decorrer do treinamento. Vamos salvar, navegador, legal. Agora eu vou digitar meu nome e em seguida uma cidade. Sensacional, olha que bacana, conseguimos criar um vínculo entre o nosso formulário do tipo Form Group e o nosso formulário HTML. Então, é dessa maneira que a gente trabalha, pessoal, com um formulário reativo. Importante, no decorrer do treinamento, a gente vai trabalhar bastante com essa estrutura, então vou passar para vocês alguns macetes e futuramente vocês vão saber quando a gente trabalha com um Forms Model e um Reactive Forms Model. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido esse conceito. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não esquece daquele like para poder contribuir com o canal. E até a próxima aula.